Pessoal, vocês me autorizam a fazer a gravação? Só deem um ok lá no grupo do WhatsApp, por gentileza. Só para deixar registrado isso, acho que é importante, né? A gente, a imagem de vocês, enfim, as discussões que a gente vai fazer aqui. Ainda não sei ao certo em qual plataforma vai ficar. Talvez eu crie um canal específico no YouTube para esse trabalho aqui. Não junto com o do Lapsip do Psicanálise Brasileira, mas, enfim, isso vai ser depois disponibilizado também. E eu acho importante, né, esse trabalho que a gente tem feito de poder disponibilizar, né? O João Pedro pediu, não estou no grupo de WhatsApp, alguém pode mandar o link por aqui? Que grupo de WhatsApp será que eu quero? Eu também não estou no WhatsApp. Mas a gente não tem grupo de WhatsApp, eu mando por e-mail, Carla. É Ah, porque tá tu acabou bem. de falar o WhatsApp, Anderson. É que tu falaste o WhatsApp. Eu falei WhatsApp? Por que será o WhatsApp? Por que será que eu falei WhatsApp? Bom, não sei por que. Acho que é por causa do chat. Por isso que eu falei. Tá. Por causa do chat. Tá. Não, gente. Eu pedi para que confirmem aqui pelo chat, não é o WhatsApp. Pelo chat aqui da nossa sala, tá? Se puderem confirmar por ali, só dando um ok para gravação, eu agradeço, gente. Bom, Anderson, a gente recebeu uma mensagem quando começou a gravar e tem que dar ok. Se você não autoriza, não segue ali. ok, eu não sabia disso. Nós somos informados que a reunião está sendo gravada. Pelo menos para mim apareceu. E aí tem que clicar ok. Quando você Ok. clica ok, você está automaticamente consentindo que essa reunião está sendo Boa, gravada. não sabia. Ok, obrigado. Então, bom, né, estamos todos já então. Bom, gente, então vamos iniciar o nosso trabalho, nosso primeiro encontro já com a ata traduzida. Nós tivemos um primeiro encontro em dezembro, onde eu fiz uma breve apresentação do contexto cultural, histórico, artístico da Viena de 1900, né, onde a gente fez todo um passeio por alguns artistas e pelo próprio trabalho que o Freud faz naquele momento, né, naquele bojo cultural onde inicia-se a psicanálise. E a partir dali a gente começa a fazer uma discussão propriamente de como que esses textos freudianos das atas, eles têm uma relação com fenômenos sociais, políticos, né, que naquele momento ali, de algum modo, estava borbulhando, fervilhando ali naquele contexto histórico, né, do início da psicanálise. Bom, a partir daí, nesse primeiro encontro, nós solicitamos que alguém pudesse fazer a ata, né, não só desse encontro, e aí a Mariane foi quem se colocou à disposição de fazer a ata do encontro de hoje, e ela também fez o encontro da ata do primeiro encontro. Então, daquele encontro a gente já tem uma ata, né? Eu acho que isso é bacana porque a gente vai fazendo esse registro dos textos. Então, eu vou passar a palavra para a Mariane para ela poder fazer a leitura da ata do último encontro. Vocês não receberam essa ata, né? Porque ela ainda estava em elaboração. Uma coisa também que eu queria colocar antes de abrir para a Mariane fazer a leitura do texto, que é um texto bem breve, tá, gente? Não vai levar muito tempo. Uma página e meia só, da ata. Nesse encontro, nós vamos novamente escolher alguém, né? Alguém que vai se colocar à disposição para fazer a ata do próximo encontro e fazer a apresentação de alguns pontos, que hoje, no caso, vai ser a Joana, né? A Joane, e que vai fazer a apresentação do texto hoje, da ata traduzida, né? Ao longo desses encontros, eu tive um encontro com a Mariane e com a Joane, onde a gente discutia um pouco a estrutura do texto, enfim. Então, hoje, quem se colocar também à disposição, tanto para apresentar o próximo texto, para a próxima ata traduzida, como também fazer a escrita da ata, também vou fazer esse encontro, né? Então, eu estou buscando ter esses encontros com essas pessoas nesse interregno de tempo para a gente poder fazer uma leitura do texto, a gente poder, de fato, fazer um ensaio de escrita a priori e criando já, né, uma possibilidade de identidade escrita aqui do grupo também, né? Então, acho importante colocar isso porque tanto a Mari quanto a Joane também se sentiram
mais tranquilas depois do encontro que a gente teve, para elas poderem trabalhar hoje aqui com a gente. Então, gostaria de deixar isso registrado até para os próximos que se colocarem à disposição aqui, né? Então, Mari, contigo. Tá bem. Se estiver rápido demais, vocês digam, tá? Eu vou tentar, Mari, Ah, projetar o texto aqui, o texto da ah, ata. bom. Tá? Eu acho que Bom. seria legal Uhum. ver Quer que se eu eu espere um consigo. pouquinho? Me dá um ok? Tá. Não, não vou conseguir, Mari. Tu consegues? Eu vou ter que reiniciar o meu computador. É que eu estou no celular com a reunião e no Tá. computador para ler. Eu estou em Eu vou dois fazer o seguinte, então. dispositivos. Eu vou compartilhar a ata com o pessoal ali no grupo do chat, tá? Tá. E aí o pessoal pode ir acompanhando também, porque eu acho bacana vocês irem acompanhando a leitura também. Compartilhe ali no grupo do chat, tá, gente? A ata que a Mari tá fazendo a leitura, que é a ata do primeiro encontro, né? Contigo, Mari. Tá. Ata de número 1. Conferência proferida na noite do dia 13 de dezembro de 2024. Das origens da psicanálise. Atas da Sociedade Psicanalítica de Viena. Conferencista. Professor Dr. Anderson Carlos Santos de Abreu. Mariane Viegas foi a responsável pelo registro da reunião e tem como característica de escrita associar livremente a partir dos pontos propostos. Não foi preocupação o registro temporal dos temas, e sim a confluência deles com o desenvolvimento da reunião. Este estilo, em algumas circunstâncias, poderá parecer repetitivo ao leitor, mas, por outro lado, representa um movimento inconsciente com suas repetições e incongruências em busca de uma elaboração, de uma representação, que, objetivando o todo, em si já é marcado pela falta. Em dezembro de 2024, o conferencista abriu os encontros de quinta-feira. Foi informado a todos os presentes que os encontros contemplariam os aspectos políticos e sociais das reuniões da então Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, posteriormente Sociedade Psicanalítica de Viena, 1908, nas quais Sigmund Freud recebia intelectuais da literatura, das artes, da música, para discussões sobre as teorias psicanalíticas e sua praxe clínica, marcando o caráter de interlocução da psicanálise com a cultura, e um espaço tanto de diálogo como de confronto. Foi destacado um momento histórico da decadência do Império Austro-Húngaro, os tempos de conflito e o ambiente hostil do período das reuniões, concomitantes com a efervescência cultural do momento. Freud faz bom uso desta ebulição e apresenta a psicanálise como mais uma linguagem causadora de desordem, destacou o Dr. Anderson. As dimensões sociopolíticas da psicanálise, assim como seu caráter subversivo, foram descritas como um norte do trabalho, uma volta às origens, como referiu o conferencista. Destacou-se também a relevância e importância deste ser o primeiro trabalho das atas em língua portuguesa, envolvendo 3 entidades participantes: Freud Museum, Coletivo de Psicanálise e a Universidade Federal de Santa Catarina. Os conceitos psicanalíticos foram descritos como importantes pontes para a compreensão do social, destacando-se entre eles a repetição dos afetos inconscientes, transferência, a intrínseca relação entre subjetividade e cultura, relatadas no texto freudiano Mal-Estar na Civilização, né, que fala de uma clínica sociopolítica, assim como o retorno do recalcado, importante conceito para desnudar o reprimido psicanalítico, e um olhar para Viena de 1900, onde a psicanálise foi concebida. Sem dúvidas, um olhar para a história e para a importância do ativismo político da psicanálise. Discussões. Foram propostas as discussões de 2 reuniões.
Em primeiro, implicações psicológicas do fumar e, posteriormente, fome e amor. Ata de 1907. Nas discussões foram referidos os temas envolvidos nas reuniões de quarta-feira: sexualidade, neurose, inconsciente, questões políticas e sociais. Um importante marco nestes encontros foi salientado: o momento em que a IPA, International Psychoanalytic Association, solicitou a retirada dos judeus das reuniões para que não se perdessem as relações estabelecidas com Adolf Hitler. A referência a este evento mostrou as características das atas como um organismo vivo, não apenas o mero registro de ideias, mas um constante movimento, marcado por discussões, frustrações e embates. Nesse momento, entrelaça-se o conceito da transferência e de sua escuta que se dá através do corpo, no encontro. Para finalizar, foi salientado o desafio aos paradigmas como a essência da psicanálise, as contribuições desta para a sociedade e para a psicopatologia cotidiana. Então, esse foi a ata do primeiro encontro, né, onde a conferência ficou a meu encargo de apresentar e de trazer um pouco, né, a importância das atas para a história da psicanálise, essa relação propriamente com essa produção inicial do Freud, né, sobretudo esses primeiros conceitos da psicanálise, o retorno do recalcado, a importância de desnudar o reprimido em relação à psicanálise, o próprio contexto em que a psicanálise foi concebida nas relações históricas naquele momento. Então, claro, né, de alguma maneira trazer já a importância desse estudo no intuito de conceber que na história da psicanálise houve um ativismo político em relação ao modo como ela se instaura dentro desse contexto social e político de Viena, com a criação das clínicas públicas de Freud e tudo mais, né? Então, isso de alguma maneira já dá o tom, inclusive, das atas que nós vamos estudar ao longo, né? Tanto que para o próximo encontro, a ata que nós vamos trabalhar é a ata de psicanálise e epistemologia, que é uma das atas que é escrita alguns 3 ou 4 anos após a ata que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Então, a curadoria das atas nesse primeiro momento, a escolha das atas são aquelas que trazem um aspecto mais teórico da psicanálise, mas nessa relação, e nessa organização da psicanálise com as questões políticas e sociais daquele momento, né? Então, eu tenho buscado escolher as atas que, de alguma maneira, trazem esse fio condutor nas suas discussões, né? Bom, então essa foi a ata. Eu não sei dos que estavam aqui no primeiro encontro, se tem algo que talvez a Mariane não acrescentou e que vocês acham importante acrescentar. Também é importante que é um registro das reuniões, né? A ideia também é que depois essas atas sejam publicadas, as atas das atas, né? As atas desses encontros. Então, se vocês se lembrarem de mais alguma questão que foi levantada, enfim, algum contexto, alguma questão, é momento de a gente também poder contribuir para o texto da Mari. Lembrando que cada um vai ter seu estilo de escrita, né? A Mari optou por um estilo muito parecido com as das atas do próprio Rank, né? Que quem fez as escritas das atas, se vocês leram o texto em alemão e em português, vocês vão ver que é uma linguagem bem estanque, né? Em relação ao modo como as atas estão escritas. Obviamente que cada um vai poder colocar o seu estilo de escrita e tudo mais, né? Então, se alguém tiver algo que lembra que seria interessante acrescentar para contribuir com o texto da Mari, é o momento. Tranquilo, gente? Seguimos então? Ótimo. Bom, Mari, obrigado aí pelo primeiro registro, né? Acho que tu dá uma abertura aí bem importante para o trabalho de escrita, né? E, sobretudo, para o modo como a gente vai fazendo esse registro ao ponto de que cada reunião vai compilando aí, né? É como uma forma de nós atualizarmos, inclusive, esses textos para o nosso tempo atual, né? Acho que tu teve um cuidado muito grande de falar das implicações do texto com essas discussões que nós estamos propondo nesse momento, né? Acho que eu fiquei bastante satisfeito quando eu li o teu texto nesse aspecto, né? Então, acho que está Obrigada. bem interessante nesse... Hoje a Mari vai fazer novamente, porque ela tinha se colocado à disposição para fazer a ata de hoje.
E ela entendeu que era para fazer a ata do primeiro encontro. Eu falei, não, tudo bem, acho que já foi um primeiro exercício, né, Mari? Então, tranquilo, vamos lá. Hoje a ata é com a Mari também novamente. Bom, gente, o texto que eu encaminhei para vocês, então, foi sobre a psicologia do marxismo, né? Um texto... deixa eu abrir aqui para mim o texto também, que eu não estou com o texto aberto. Espera só um pouquinho. Tradução das atas... Aqui. Então, o texto que nós encaminhamos para vocês hoje foi sobre Psicologia des Marxismos. Então, é sobre a psicologia do marxismo. Wolfgang Gendlin é o Dr. Adler. Então, foi o Dr. Adler que era um dos psicanalistas daquele primeiro momento que proferiu essa conferência. Ao fazer a tradução da ata, eu gostaria de fazer só uns pontos antes de passar para a Joane, né? E eu fiz a tradução, o Alberto Heller fez, no caso, a revisão do texto, e a ideia é eu estar sempre trocando com o Alberto, né? Eu faço a tradução eu fiz a tradução dessa ata, ele faz a próxima tradução. Quando ele traduz, eu faço a revisão, e quando eu traduzo, ele faz a revisão, né? A gente tem trocado esse lugar porque são estilos diferentes, né? Então, acho que isso de algum modo também traz uma riqueza interessante para a leitura dos textos em alemão. Uma das coisas que eu busquei muito na tradução da ata foi trazer uma fluência para o texto, né? Acho que se vocês perceberem, eu tentei deixar o texto mais acessível dentro da língua portuguesa. Muitos termos, né, que eu fui traduzindo ao longo do texto são termos que não são usados mais no alemão contemporâneo, o que acaba dificultando um pouco na tradução no sentido de trazer uma fluência para o texto, né? Então, isso foi algo que eu busquei ter um cuidado no sentido de, inclusive, deixar alguns termos mais contemporâneos, né? Sem perder, obviamente, o sentido, o significado, né? Eu me perdi no momento das traduções ali, sobretudo quando eu traduzo a palavra transcendente, né? E aí o Alberto foi muito perspicaz na leitura dele e falou, Anderson, acho que a gente precisa rever essa palavra. Então, ainda está a palavra transcendente no texto, tá? Mas, obviamente, que depois a gente vai fazer uma outra revisão futura para poder rever, por exemplo, essa palavra. Então, foi uma das únicas expressões que eu não consegui achar. Daí isso a gente vai ter que pesquisar um pouco palavras que sejam semelhantes, que sejam similares no sentido do próprio sinônimo, enfim, né? Mas isso não atrapalha a ideia do texto naquele parágrafo ali, né? A gente leu e viu que não atrapalharia, então, né? Uma outra coisa também que eu queria deixar, queria destacar nessa tradução é de que o Autorank, quando ele vai fazendo o registro das atas, o estilo dele é muito caracterizado por uma síntese condensada, né? Ele é muito condensado na escrita. E isso exige uma leitura de esforço interpretativo o tempo inteiro de quem está lendo, né? Foi o que eu tentei não passar esse estilo para o português, né? Na tradução para o português, no sentido de não deixar esse texto um pouco duro, né? Porque senão ficaria um texto muito duro e ficaria difícil também para a gente poder fazer uma discussão. Obviamente que isso é um estilo do tradutor, né? Cada tradutor tem um estilo e aplica isso no trabalho de escrita, né? Então, isso também era uma questão que eu gostaria de deixar em relação à tradução. Enfim, hoje a Joane se colocou, né? Eu conversei com a Joane de ela poder fazer alguns comentários do texto antes da gente ir para o debate, né? Então, vocês fizeram a leitura, a ideia é eu sempre enviar os textos uma semana e meia antes do encontro, e sempre ter alguém que possa fazer os comentários do texto a priori antes de a gente abrir para o debate, tá? Então, hoje o debate é com a Joane Simon Flausino. Então, Joane, contigo, né? Eu coloquei para a Joane, a gente tem mais ou menos 1h30 de encontro, 1h45, para a Joane ficar aí entre uns 20, 30 minutos de apresentação do texto e apresentar alguns pontos que ela destacou para o debate, né? Obviamente que depois no debate a gente também pode elencar outros pontos. Ok, pessoal? Joane, contigo. Oi, guten Abend. Guten Eu vou ler o Abend. texto, eu vou ler o texto em alemão, como foi pedido pelo Anderson.
Então, vou começar. 72, Vortrag Ambert, am 10. März 1909. Anwesend, Freud, Adler, Verden, Hitchmann, Joachim, Hank, Stecker, Steiner. 72 Protokoll zur Psychologie der Marxismus. Vortragende, Dr. Adler. Da die Ausführungen des Vortragenden seinerzeit publiziert werden sollen, so seien hier nur die Hauptgesichtspunkte in Schlagworten fixiert. Nach Schilderung und kurzer Charakterisierung der Leistungen Marx weist der Vortragende auf die psychologischen, psychischen und intellektuellen Fähigkeiten hin, die den großen Denker ermöglichten, einen so tiefen Einblick in den Werdegang der gesellschaftlichen Entwicklung zu gewinnen. Analytische, synthetische Kraft und so weiter. Seine Einsicht ist das Natur- und gesellschaftliche Geschehen befähigten ihn, auch psychologisch sein Arbeitsgebiet so intensiv zu durchdringen, dass ihm klar vor Augen stand, was uns immer deutlicher aus der analytischen Psychologie zu dämmen beginnt, der Primat des Trieblebens. Er kam von der Nationalökonomie durch praktische Erwägungen geleitet zur Feststellung der ökonomischen Grundlagen, die in seinem Sinne aus Erscheinungsformen aufzufassen sind, in denen Triebeleben und Befriedigungstendenzen wie in einem Knotenpunkt zusammenstoßen. Die Befriedigung kommt nur auf einen Aggressionsweg zustande, der die Produktionsbedingungen einschließe. Eine etwas höhere Kulturstufe zeige altruistische Ideen, Mitleid, Vortätigkeit, Milde, Schamgefühl und so weiter, die nun die Weg regieren sollen. Die Psychoanalyse zeigte uns aber, dass diese sogenannten Ideen werde angeboren, sich nur einem moralischen Sinn entstammen, sondern dass sie sich aus gegensätzlichen Regungen aufbauen, die direkt dem Triebleben entstammen. Es sind Reaktionserscheinungen, die eine Auflage bewirken, welche sich als Empfindlichkeit äußert, Empfindlichkeit gegen Herabsetzung, Degradierung, in letzter Linie Beschmutzung. Das Maß der unprüglichen Triebbefriedigung ist meist übersättigt und jede weitere Äußerung dieses Triebes, des Geizes, der Grausamkeit, des Neides, der Schlaflosigkeit wird mit einer Abwehrreaktion beantwortet. Die Verwandtschaft zeigt mit dem Affekt des Ekels oder der Idiosynkrasie. Diese Empfindlichkeit breitet sich über eine Unzahl Beziehungen des Lebens aus. Beim Proletariat besteht sie gegen jede Art von Degradierung und ist der Affekt, der dem Klassenbewusstsein zugrunde liegt. Wegen dieser Affektlage aber, die stets eine Degradierung hintanzuhalten sucht, ist dem klassebewussten Proletariat eine fatalistische Ergebung unmöglich, an deren Möglichkeit man nur so lange glauben kann, als man hinter der Idee nicht die Affektlage sieht. Marx' Leistung gipfelt nun darin, diese Empfindlichkeit bewusst gemacht zu haben, die erste große Massenanalyse, und sie dann auf einen Punkt konzentriert zu haben. Dieses Bewusstmachen der Empfindlichkeit bringt dann die
Tendenz zur Nivellierung mit sich. Am Schluss spricht der Vortragende die Hoffnung aus, dass aus seinen Aufführungen Einklang der Klassenkampftheorie mit den Ergebnissen der Triebelehre deutlich hervorgegangen sein dürfte. Zu Beginn der... Oi. Acho que a gente pode ler até a parte da discussão, tá? A até a gente parte pode da finalizar aqui. Isso, até para a gente poder ter tá. mais um contato com o áudio com a fonética da língua, enfim. Tá. Tá? Tá. Então terminamos aqui? Podemos terminar aqui, deixar a discussão, tá. a gente não precisa fazer a leitura. Tá? Tá. Então, eu trouxe alguns pontos do texto e para fazer alguns comentários, começando com o primeiro parágrafo mesmo, abre aspas, a conferência é registrada no momento exato em que Dr. Adler a profere, permitindo que suas ideias sejam acompanhadas em seu próprio movimento. Algumas formulações teóricas serão destacadas em formatos de palavra-chave, facilitando sua compreensão. Então, esse trecho aí, ele já mostra a dinâmica da conferência, né? E explica por que o texto tem uma forma condensada. O Otto Rank era o responsável pelas atas, como o Anderson já falou, né? E a sua escrita sintética podia exigir uma interpretação, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Depois, outra parte do texto que eu achei importante é a seguinte, abre aspas. A concepção marxista dos processos naturais e sociais não apenas estabeleceu uma base crítica para a economia política, mas também proporcionou a Marx uma percepção psicológica sofisticada sobre as dinâmicas que regem a organização social. Ele identificou um princípio que mais tarde se tornaria central na psicologia analítica, o papel determinante da vida pulsional. Ao partir das condições materiais e econômicas, Marx demonstrou que as estruturas sociais não operam de maneira neutra ou objetiva, pelo contrário, são expressões concretas das dinâmicas pulsionais dos indivíduos em sua relação com a produção e com os meios de satisfação de suas necessidades. Aqui, o Adler sugere que o materialismo histórico do Marx já continha uma visão psicológica sofisticada, que antecipando elementos que a psicanálise depois formalizaria. E isso se alinha à ideia freudiana de que os impulsos humanos se expressam de forma deslocada e atravessada pelo conflito. Isso lembra também a ideia de Freud de que os impulsos humanos nem sempre se expressam diretamente, mas de forma deslocada. Se a psicanálise mostra como o desejo é reprimido no sujeito, Adler está sugerindo que algo semelhante ocorre no campo social. Os conflitos de classe seriam, em parte, expressões sublimadas de impulsos inconscientes, como a agressividade e o desejo de reconhecimento. Mas no final da página, tem outra parte que eu destaquei como importante, que é a seguinte. A submissão só se mantém enquanto se acredita que as ideias possuem existência independente dos processos psíquicos e históricos que as produzem. Entretanto, ao compreender que essas ideias não são entidades autônomas, mas elaborações derivadas de dinâmicas materiais e afetivas, a aceitação da ordem vigente se torna insustentável. Então, o Adler aqui sugere que a submissão social não se mantém apenas por coerção, mas porque as pessoas acreditam que as ideias existem independentemente de seus fundamentos psíquicos e históricos. Esse trecho destaca a ideia de que a conscientização das pulsões pode levar à contestação da ordem social. Isso se relaciona com a teoria do recalque, quando algo reprimido se torna consciente, há um deslocamento na estrutura do desejo e da ação. Isso também lembra a noção de ideologia em Marx e Althusser. Muitas vezes os sujeitos acreditam que suas crenças são naturais e imutáveis, mas a psicanálise mostra que essas crenças têm raízes inconscientes. Por exemplo, a ideia de que a pobreza é um destino ou uma questão de mérito pode ser uma racionalização para evitar o desconforto de perceber a exploração estrutural. Freud e Adler sugerem que, ao tomar consciência das causas inconscientes dessas ideias, um sujeito ou uma classe pode se libertar delas. Outro trecho que eu achei importante é ali no começo das discussões. Abre aspas, o professor Freud inicia sua fala observando que,
diante de conferências como esta, que ampliam nosso campo de visão, só pode assumir uma postura receptiva. No início da palestra, ocorreu-lhe uma fórmula para descrever o desenvolvimento da humanidade, também sob uma perspectiva psicológica. Essa fórmula conteria 2 elementos fundamentais. Por um lado, o progresso pode ser descrito como a ampliação da consciência, um processo análogo ao reconhecimento gradual de pulsões e forças que antes operavam no inconsciente. Por outro lado, pode-se caracterizar o avanço da civilização como um processo de repressão contínua em que se observa um crescimento secular da repressão das pulsões. Esse é um ponto central da teoria freudiana sobre a cultura e repressão. Freud reconhece uma aparente contradição entre o aumento da consciência e o crescimento da repressão, mas que para ele esses processos se condicionam mutuamente. Aqui Freud está apontando para uma contradição que é aparente. Ao mesmo tempo que a consciência humana se expande, a repressão das pulsões também cresce. Isso se relaciona com a sua tese em um mal-estar na civilização. Quanto mais a sociedade evolui, mais reprimimos nossos impulsos agressivos e sexuais. Essa leitura pode complementar a análise marxista da exploração, pois o proletariado, por exemplo, não apenas sofre opressão econômica, mas também uma repressão psíquica, que pode impedir a revolta. Aí tem mais 2 trechos que eu selecionei. Deixa eu só encontrá-los aqui. Na próxima página. Freud considera particularmente valiosa a crítica de Adler ao conceito de ideias. Adler define as ideias de maneira psicologicamente rigorosa, reconhecendo-as como formações reativas. No entanto, Freud propõe um ajuste na terminologia. Ele argumenta que afirmar que essas formações não são ideias, mas estados afetivos, pode ser uma formulação inadequada dentro da linguagem psicológica. Para ele, seria mais correto dizer que as ideias são formações reativas, da quais emergem estados afetivos. Então, Freud elogia o Adler por tratar as ideias como formações reativas, mas faz uma ressalva conceitual importante. Esse ponto é crucial porque reformula o papel das ideias na psicologia e na política. Isso aproxima a teoria psicanalítica da ideologia marxista, mas Freud insiste que as ideias não são apenas estados afetivos, mas derivações estruturais da subjetividade. Esse debate é interessante porque mostra a diferença entre Adler e Freud. Adler sugere que as ideias nascem de estados afetivos, enquanto Freud insiste que elas são respostas psíquicas mais estruturadas. Isso é importante para pensarmos a ideologia. Uma crença política pode ser sustentada não apenas por emoções momentâneas, mas por toda uma estrutura de desejo e repressão inconsciente. A última parte que eu selecionei aqui está no parágrafo abaixo, no final. No entanto, quanto ao destino das outras pulsões, como a pulsão do ego, Freud sugere que essas só poderão ser plenamente compreendidas através da análise das patologias do corpo social. Então, Freud termina sugerindo que a psicanálise ainda tem muito a contribuir para entender as pulsões em nível social. Então, Freud sugere que a psicanálise pode contribuir para a compreensão da sociedade, assim como a análise do indivíduo. Podemos pensar isso, como isso ressoa com o conceito contemporâneo de sintomas sociais. Isso nos leva a pensar em como os sintomas individuais podem ser reflexos de sintomas sociais. Por exemplo, Freud analisou a histeria no contexto da repressão sexual do século XIX, e hoje poderíamos pensar em novas formas de sofrimento psíquico ligadas à precarização do trabalho ou hiperestímulo das redes sociais. A psicanálise pode oferecer um olhar crítico sobre como as estruturas sociais reprimem e moldam a subjetividade. Além de destacar algumas passagens do texto e fazer esses comentários que eu acabei de fazer para vocês, eu também levantei algumas perguntas sobre o texto para fomentar o debate. São 6 perguntas, eu vou ler elas agora. Adler propõe que as estruturas sociais expressam dinâmicas pulsionais inconscientes. Até que ponto essa leitura psicanalítica complementa ou entra em conflito com a teoria marxista de ideologia? A segunda pergunta é a seguinte: Freud diz que as ideias são formações reativas e não entidades autônomas. Como isso pode nos ajudar a pensar a adesão de certas classes
a ideologias que, aparentemente, vão contra os seus próprios interesses. Aí, a terceira pergunta. Como podemos aplicar essa leitura psicanalítica do marxismo para entender fenômenos políticos contemporâneos, como a ascensão de discursos autoritários ou a precarização do trabalho? A próxima pergunta. A pulsão agressiva foi destacada por Rank e Adler como um fator importante na luta de classes. Como equilibrar essa pulsão com a necessidade de construção de novas formas de sociabilidade? A próxima pergunta. Adler e Feder discutem como as ideologias funcionam como mecanismos de defesa psíquicos. Até que ponto a psicanálise pode ser usada para desmistificar ideologias políticas? E, por fim, a sexta pergunta. O próprio Freud hesitou em vincular diretamente a psicanálise ao marxismo. Isso significa que há um limite estrutural na tentativa de unir essas duas abordagens? E aqui eu finalizo a minha apresentação. Muito bom, Ju. As perguntas também bem interessantes, né? Sobretudo o modo como a gente pode pensar, né? Eu achei muito interessante a pergunta que tu trouxe sobre quando Freud diz que as ideias são formações reativas e não entidades autônomas, né? Como isso pode nos ajudar a pensar a adesão de certas classes a ideologias que aparentemente vão contra seus próprios interesses, né? Eu achei interessante essa. Eu vou comentar depois algumas delas, mas vou abrir. Eu gostaria que o pessoal também pudesse se manifestar, enfim, falar das suas impressões da leitura do texto, poder dialogar um pouco com isso que a Joane trouxe para nós, esses apontamentos que ela considerou interessante na tradução. Oi, vocês estão me escutando? Vamos, Maria Lúcia. Tá, é que eu tô no tablet, gente, meu computador estragou ontem e eu não sei muito usar tablet e celular pra essas coisas, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então assim, eu tô bem perdida, Tranquilo, estamos te mas eu ouvindo, tô vendo sim. vocês. Bom, eu só queria fazer alguns comentários pra também não perder o fio da meada aqui, né? Uhum. Eu achei muito, muito legal esse texto, vocês não têm ideia, assim, quando tu mandou, Anderson, fiquei assim, muito emocionada, porque eu nunca ia imaginar né, uma discussão dessas, né, do Freud com essa galera dessa época, em 1909, né? Até porque os primeiros materiais que fazem essa conversa, né, que eu conhecia, pelo menos de psicanálise e marxismo, é da União Soviética, né, ali dos anos 20 e poucos, depois o Reich, né, ali no final dos anos 20, 30, início dos anos 30, né? Então, para mim, foi uma surpresa quando chega um texto dessa data, né, já abordando esse tema e já abordando esse tema nesses termos, né? Bom, eu fiquei pensando algumas questões também com as questões da Joane, né, que não tem como não me suscitar alguns pensamentos, assim, né? Eu fiquei pensando um pouco na psicologia de massas do fascismo do Reich, né, que não sei se, né, vocês têm conhecimento, enfim, mas o Reich, né, até ali o 30 e poucos, né, ele era marxista, né, tanto que ele teve que sair, né, da Europa justamente porque pela ascensão do nazismo, enfim, todas as questões políticas que estavam acontecendo na época, né, e a gente acaba, no Brasil, pelo menos, a gente acaba conhecendo mais o Reich já exilado, né, nos Estados Unidos, enfim, e perde essa grande obra dele marxista, né? Essas primeiras conversas que ele faz no materialismo dialético, psicanálise, psicologia de massa fascismo, enfim. E é interessante que justo no primeiro capítulo desse texto ele vai abordar esse tema, né? Que é pensar como, né, que as classes trabalhadoras, mulheres, enfim, né, as pessoas de algum modo foram responsáveis pela ascensão do nazismo, né? Porque ele diz que as massas, de algum modo, elas desejaram aquilo, né? Não, a culpa não é do líder tirano, como ele fala, né? Mas das massas que, de algum modo, votaram em massa, né? E foram contra seus próprios interesses sem, talvez, se dar conta diretamente, enfim, né? Enfim, essa era a primeira coisa. Uma outra coisa que me veio, assim, livre associação, gente. Estou livre associando aqui porque eu não consigo funcionar de outro modo. Fiquei pensando também, né, que
no rompimento, né, Reich e Freud, que é um pouco por aí também, né? O Reich foi convidado, né, a visitar a União Soviética em 29. E ele volta muito empolgado de lá, né? Ele volta, nossa, todos esses experimentos que estão fazendo aqui, né, tem muito a ver com a minha teoria, né? Aí ele vai na reunião lá na quarta, na casa do Freud, e fala isso, né? Que justamente esses experimentos que tinham uma questão de uma certa... que olhava um pouco mais para essa questão da sexualidade, de uma certa liberação sexual, que tinha a ver com tudo isso que ele pensava, né? De acabar com a neurose a partir desse ponto. E o Freud vai discordar, né? O Freud vai dizer que isso é uma visão de mundo, que isso é uma... até pode ser que se tire uma parte, né, do que causa essa neurose nesse momento, mas não vai dar conta, né, do todo, da cultura, enfim. E aí, né, segundo um biógrafo do Reich, o Freud escreve Mal-Estar na Cultura em resposta a essa visita do Reich, enfim, né, ao Freud. Então, não sei, só me lembrando um pouco desses fatos, né, da história da psicanálise, desses encontros, desencontros da psicanálise e marxismo, né, que eu acho que é algo muito atual e que a gente não discute no Brasil. Eu acho que é uma falha que a gente tem no Brasil, que eu acho que o Anderson está inovando em trazer isso agora, né. Por exemplo, no México, né, onde eu fiz o meu doutorado de sanduíche, o Davi Pavão Coelho era um que fala que não existe marxismo sem psicanálise, não existe psicanálise sem marxismo, né? Ele é bastante... enfim, né? Dá muita ênfase nesse ponto, né? Então, eu acho que tendo a pensar desse modo também, né? Pensando o marxismo e a psicanálise como respostas, né? Esse mal-estar moderno e que, de algum modo, a gente não tem como pensar em separado. Mas, enfim, só vou jogando isso para a gente continuar discutindo depois, assim, né? Só para abrir também essa discussão a partir do que essa leitura suscitou a mim e também escutando, né, Joane, o que me veio também na cabeça, assim. Mas era isso. Legal, Maria, legal. Bom, pensando um pouco eu gostaria de fazer uns comentários também a respeito da ata, assim, como um todo, né? Sobretudo a dinâmica que isso foi, de compreensão que isso foi gerando em mim ao fazer a tradução, porque ele é um texto diretamente do alemão, ele tem um outro peso, né? Porque passa por uma questão, é como se ele atravessasse o elemento ideológico de um outro modo, né? Que é o que está muito enraizado na maioria das traduções, né? E é interessante como nesse texto, né, quando Adler ele articula a psicanálise com o marxismo, ele tenta propor como as dinâmicas sociais elas não são neutras. Eu acho que essa era uma das grandes preocupações dele ali, né? E como que essas dinâmicas expressavam, de algum modo, alguns conflitos pulsionais que operam no inconsciente dos sujeitos, né? E aí, a partir daí, o ponto de partida dele que é a tese de que o marxismo, ao analisar as relações de produção, ela toca em um princípio essencial da psicanálise. E isso eu acho muito interessante no texto também, que é a vida pulsional como força estruturante da sociedade. Isso é a cereja desse texto, né? Eu diria que isso é a cereja desse texto. E aí é interessante como, dentro da leitura dele, como Marx identificou que as estruturas econômicas não são apenas formas de organização do trabalho, né? Mas também forças de organização do desejo e da repressão, né? Então, ele traz o Marx para poder dialogar com isso, né? O que eles chamam de moralidade, na ideia de compaixão, vergonha, generosidade, como é traduzido no texto, não se sustenta sobre um fundamento absoluto, mas emerge como uma resposta à repressão de impulsos contraditórios, né? E aí é interessante como a teoria marxista passa a fazer uma compreensão junto com a psicanálise, né, da leitura propriamente. É interessante como esse raciocínio, de algum modo, ele leva a uma consequência política central no texto. E aí, eu diria que aí é uma discussão política que ele faz no texto, de que o proletariado não aceita passivamente sua posição na estrutura social, porque a sua subjetividade não se conforma ao lugar da exploração, né? Então, a recusa das massas à alienação não é apenas um fenômeno econômico, mas um processo pulsional e psíquico que estrutura a consciência de classe, que é um pouco disso que a Maria trouxe para nós, a Maria Lúcia, né? Achei bem importante. Então, o que o Marx desvelou não foi apenas um sistema econômico, né? O que ele está dizendo ali, opressor,
mais possíveis mecanismos psíquicos que sustentam essa dominação e que, uma vez revelados, eles tornam a submissão insustentável, né? Então, ao serem revelados, eles tornam essa submissão insustentável. Bom, a partir desse ponto é que o Freud entra no debate no texto, né? Então, a partir desse ponto, Freud entra no debate no texto e faz uma consideração que desloca a discussão, né? Então, se quisermos entender, ele vai colocar, se quisermos entender o progresso humano, precisamos enxergá-lo como um duplo movimento, né? Por um lado, há um processo de ampliação da consciência, no qual, segundo ele, os sujeitos passam a reconhecer essas forças pulsionais que antes operavam no inconsciente, e, por outro lado, um aumento da repressão das pulsões, né? Uma espécie de um endurecimento do supereu, né? Um supereu que daria, que moldaria a civilização, vamos assim dizer, né? Bom, essa leitura ela é profundamente política, né? E a história da civilização é a história da repressão pulsional. Acho importante a gente também fazer essa relação. O Freud faz isso, né? Quando ele propõe, por exemplo, a tese central, e aqui eu vou fazer algumas pontes com alguns textos do Freud nessa minha fala, né? É o que ele propõe, por exemplo, no Mal-Estar da Civilização, em 1930. Então é interessante como isso vai sendo amplamente ampliado nas teorias dele, né? E que vai aparecer isso lá depois de 1930, no Mal-Estar da Civilização, onde ele denuncia que o preço psíquico da cultura, dois pontos, quanto maior o refinamento das instituições, maior o sacrifício das pulsões, né? Então isso está lá no Mal-Estar da Civilização. Bom, no entanto, há uma contradição aparente, né? Se as repressões das pulsões crescem, como é possível, né, que a consciência também se amplie? Essa é uma pergunta que eu me faço aqui, né, nessa questão que ele traz, né? Então, eu vejo que a resposta do Freud nesse momento ela é um tanto quanto estratégica, né? Quando ele propõe ali a discussão de que a consciência cresce justamente para evitar o colapso psíquico, né? Então, o reconhecimento parcial do desejo reprimido é o que permite que a repressão continue operando sem romper completamente com o equilíbrio da subjetividade. Então, é como se esse mecanismo ele é essencial para compreender como as ideologias se sustentam, né? Então, como é que essas ideologias se sustentam? Para que a dominação se perpetue, ela precisa permitir momentos de consciência, né? Acho que um pouco do que a Maria Lúcia também trouxe, né? De que isso dê uma certa ilusão à liberdade. Então, isso é estratégia também, de algum modo, da dominação, né? E é claro que isso sem comprometer a estrutura repressiva. Então, nós temos uma estrutura repressiva que está operando ali, segundo a leitura dele, e, ao mesmo tempo, também essa consciência que dá ilusão à liberdade e que não compromete essa estrutura repressiva. Então, acho interessante essa estratégia que o Freud traz aqui na leitura, né? Então, Freud, aí ele não só se contenta em apenas expandir a tese do Adler nesse momento, né? Mas também, de algum modo, ele aponta um problema conceitual, que eu acho importante também aqui apontar, né? De que o Adler ele não demonstra que Marx antecipou conceitos psicanalíticos, mas ele apenas forneceu uma fundamentação psicológica para os princípios marxistas, né? E que, claro, isso vai dar uma relação com a psicanálise, de algum modo, né? Então, Freud sugere que, para que isso possa, de algum modo, ampliar ainda mais a discussão, ele sugere, inclusive, que o Adler faça a publicação disso, né? Então, eu achei muito interessante também, de algum modo, né? Isso que o próprio Freud aponta ali para ele. Depois eu queria trazer uma outra questão. Quando Freud quando o Urank ele propõe um deslocamento na discussão, né? Quando ele vai de uma forma mais contundente, quando ele vai dizer que a história da ética pode ser lida como uma sucessão de formas culturais de domesticação da pulsão agressiva, né?
E aí ele traz o Nietzsche aqui e o Tolstói, que eu achei muito interessante, né? Então, enquanto Nietzsche exalta a força e a dominação, Tolstói glorifica a compaixão e a renúncia. Ambos fazem parte de um mesmo processo da regulação pulsional. E é interessante porque esse debate antecipa uma outra discussão do Freud em 1921, que é a psicologia das massas e a análise do eu. Né? Então é interessante como algumas dessas discussões vão aparecer futuramente em outras obras do Freud. E isso é muito interessante nas atas, a gente vai vendo a evolução dos conceitos, né? O modo como eles vão, ao longo dos encontros, aprofundando, se desfazendo de alguns conceitos, enfim, né? Fazendo literalmente um laboratório teórico da teoria, né? No sentido de experimentá-la em vários sentidos, em várias relações. E aí tem algo muito interessante nas atas, que é uma forma de lidar com a ciência completamente diferente do início do século XIX, né? Propondo uma transdisciplinaridade. Isso eu acho interessantíssimo também nas atas, né? Então acho que a gente pode, de alguma maneira, perceber isso aqui. Tem um outro ponto também que eu gostaria de apontar, que eu achei muito interessante, que depois ele vai fazer, a gente vai perceber isso, que é uma reformulação que ele dialoga com uma obra dele anterior, de 1905, quando Freud faz uma intervenção inesperada e ele traz uma discussão sobre as idiosincrasias alimentares, né? Quando ele utiliza isso como exemplo dos mecanismos de repressão pulsional. Ele sugere ali, de algum modo, que a recusa ostensiva de certos alimentos pode ser um sintoma da repressão da pulsão coprófila, né? Ou seja, um deslocamento de desejos infantis reprimidos. E é interessante porque ele está retomando aí uma discussão que ele faz nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, né? Que é quando ele mostra como a sexualidade infantil é moldada por repressões e deslocamentos que se manifestam posteriormente à forma sintomática. Veja que interessante, né? É como se tivesse ali é como se houvesse ali uma estrutura política no sintoma. Então, eu gostaria de apontar essas questões aí no texto que eu achei bem interessante, né? Ao fazer a tradução, assim, foi que me chamou a atenção, né? E aí, pegando um pouco, Maria, do que tu trouxesses ali sobre a leitura do Rashi, aquela pergunta da Joane eu achei muito interessante, né? Freud diz que as ideias são formações reativas e não entidades autônomas. Como isso pode nos ajudar a pensar? Vê se eu escrevi certo a pergunta, tá, Jô? Porque tu foi falando, eu fui copiando aqui, vê se eu escrevi certo a pergunta. Como isso pode nos ajudar a pensar a adesão de certas classes a ideologias que aparentemente vão contra seus próprios interesses? Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Tá. Eu achei interessante essa questão que tu traz, porque a afirmação do Freud que as ideias são formações reativas e não entidades autônomas nos dá uma chave para a gente poder, fundamental para a gente pensar a adesão de certos grupos a ideologias que aparentemente vão contra os seus próprios interesses. Né? Um pouco do que a gente vive hoje de uma forma assim, muito escandalizada, né? Em alguns grupos especificamente. Então, se as ideias elas não surgem do nada, mas são produtos de processos psíquicos e históricos, né? Podemos assim dizer. Então, a adesão a uma ideologia não pode ser compreendida apenas como um erro de julgamento racional, né? Mas como uma resposta psíquica a esses conflitos pulsionais inconscientes. Então, acho muito interessante essa pergunta que tu trouxe, porque nos ajuda a fazer essa aproximação, né, dessa ideia que o Adler traz aqui também, né? Então, a gente pode pensar, inclusive, que em alguns aspectos a ideologia como uma defesa psíquica. Eu escrevi uma pequena resposta para essa pergunta. Uhum. Ficou assim:
O conceito de identificação com o opressor pode ser um mecanismo psíquico importante. Muitas vezes, os sujeitos internalizam valores da classe dominante para evitar o mal-estar da exclusão. A culpa inconsciente também pode ser um fator. Aceitar a própria opressão pode ser uma forma de evitar o conflito interno que viria com a revolta. Freud aponta que a civilização exige repressão pulsional. O medo da punição e do caos social também pode atuar inconscientemente para manter a submissão. Uhum. Anderson, não sei se depois ou agora, eu fiquei curiosa quanto à tradução de transcendente que tu utilizou. Tu poderia falar mais sobre isso? Deixa eu pegar aqui na parte do texto onde está. Só um pouquinho. Uhum. Eu botei aqui, né, que à medida que uma cultura... Oh, peraí, deixa eu puxar aqui. Eu botei aqui, à medida que uma cultura se desenvolve, emergem valores como compaixão, caridade, brandura e vergonha, que à primeira vista parecem orientar o comportamento coletivo. No entanto, a psicanálise demonstra que essas ideias não são inatas e nem derivam de um princípio moral transcendente, né? Que é, é, quando eu trouxe a palavra transcendente aqui, eu trouxe no sentido de que a moralidade não é algo absoluto ou natural. E aí eu não encontrei uma palavra para isso, né? Que é como está ali no texto. Mas é um produto de uma história e das tensões pulsionais de uma sociedade, como se fosse uma ideia, né? Como se fosse uma ideia que estivesse acima, né? E eu acho que é um pouco problemática essa palavra aqui, porque remete um pouco na filosofia à ideia do transcendente, né? Então acho que talvez eu substituir essa palavra por uma ideia de um bem supremo, acho que talvez, ou a ideia de um bem natural, né? Talvez ficaria mais interessante, por conta dessa ideia, inclusive, que a gente escuta muito hoje, né? Acho que é usado muito isso, essa ideia de bem como um princípio moral, né? E eu acho que na hora eu fiquei um pouco confuso, assim, no sentido de usar isso ali, mas eu acho que ficaria melhor. E é claro que nessa parte, Freud ele sugere que os valores como compaixão, caridade, brandura, vergonha, enfim, eles não existem como ideias puras ou universais, mas como respostas psíquicas a esses conflitos internos e sociais. Então, a cultura impõe restrições ao desejo, né? Então essas restrições se manifestam, essas restrições se manifestariam em formas ideológicas que regulariam o comportamento humano. Então vem daí essa ideia de transcendente, né? De uma resposta que não é humana, mas é de um outro humano que se fala aqui, né? De um humano que ocupa esse lugar do repressor e que ideologicamente regula esse comportamento coletivo, né? Então foi desse ponto aí, João. Eu achei que ficou boa a tradução, mas aí, como empombaram, como diz aqui em Floripa, contigo, poderia fazer, quem sabe, uma nota de rodapé, alguma coisa assim, para Uhum. manter a palavra, se fosse o caso. Sim, 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 boa ideia. Uhum. É, eu queria aproveitar o gancho dessa questão justamente da tradução, porque foi uma coisa que me deixou muito em dúvida, porque eu fui acompanhando o texto, né, em alemão e a tradução. E em vários pontos eu tive a impressão, assim, eu entendo que teve um esforço interpretativo, né, mas eu sinto que em vários pontos foi
assim, eu lia trechos na tradução que eu não conseguia remeter ao original, assim, fiquei até pensando se você teve alguma outra fonte para fazer esse trabalho, assim, porque nesse texto, tomando esse parágrafo mesmo como exemplo, né, assim, é, é difícil até saber, né, assim, transcendente vira um problema mesmo, porque, pelo que eu estou entendendo, foi traduzido é, de ein moralischen Sinn, e é Uhum. simplesmente um sentido moral, né? Assim, um sentido, assim, mas é também uma razão moral, né? Assim, uma coisa mais nesse sentido. E é difícil, porque não dá para saber exatamente a partir disso. E além disso, também aparece esse termo. Isso, uma coisa que, na verdade, me incomodou um pouco, assim, porque muitas vezes aparecem termos, e logo abaixo aí a gente tem um, né, de mecanismos psíquicos de defesa, que na tradução a gente não encontra, né? E principalmente quando são termos assim tão caros à psicanálise, né? Assim, muitas vezes até que vão virar conceitos depois, né? Assim, ou já eram na época, né? Tem um momento que eu até pontuei aqui, assim, né? Lendo que a interpretação é usada e eu acho muito complicado, às vezes, usar o termo interpretação para traduzir um termo que não seja, por exemplo, Deutung, né? E aí eu fiquei um pouco receoso, assim. E eu queria saber um pouco como foi esse processo da tradução, gerou uma curiosidade. Legal, Pedro. Importante isso que tu está trazendo, né? Primeiro, o que me chama atenção no texto é o próprio alemão mais no sentido antigo, né? E na leitura das atas é muito interessante como esses conceitos eles vão sendo depois substituídos por outros. Então, de algum modo também eu fiquei um pouco atento a isso na leitura das outras atas que eu venho fazendo, né? No sentido de manter isso numa certa relação com a história do conceito propriamente, né? De como depois ele vai ser depois de como ele vai ser apropriado no texto, né? E também no intuito de trazer uma leitura mais fluida para o texto também, né? Foram esses três elementos assim que me estiveram me balizando o tempo inteiro, né, na leitura deles. Mas é importante isso que tu traz, muito importante isso, muito importante. E acredito também que tem aí uma questão do estilo, né? O estilo propriamente de tradução, o estilo de leitura, aquilo que de alguma maneira cresce muito mais aos olhos de um tradutor do que outro, né? Quando eu passei a leitura pro Heller para ele fazer no caso a revisão, ele me apontou isso, né? Mas ao mesmo tempo ele disse, não, mas é interessante porque isso se coloca muito no estilo de escrita teu também, né? No sentido de deixar o texto mais fluido, porque no próprio texto isso aparece muito estanque, se tu for ver, né? Na tradução, no texto original em alemão. Isso aparece às vezes solto numa frase, né? E aí, obviamente, que a depender de como isso vem na tradução, isso vem um pouco confuso. Interessante, assim, essa questão da tradução, né? Não entendo nada de alemão. Estou aqui adorando as discussões, mas eu fiquei pensando, era 1909, talvez eles estivessem muito confusos mesmo, né? Porque era o início da psicanálise, e eu fico em dúvida também se a gente, se não é interessante a gente ler essa confusão, se não é a partir dessa confusão que era, talvez, né, a questão dos próprios conceitos para a psicanálise, se isso não é algo interessante para a gente apreender, né?
desse início aí da psicanálise, né? Só fiquei pensando assim em relação à questão, né? E lembro que o Goethe escreve, né, sobre tradução, de que talvez a gente pudesse se aproximar o mais possível do que realmente era o contexto, né? Só em cima do que o João falou ali, mas não entendo nada, né, Anderson? Importante isso que tu trouxe também, Carla. Acho legal isso, porque ler a confusão dos próprios conceitos, de algum modo, que naquele momento ali estava muito presente, obviamente, perceber como que a psicanálise ela estava sendo formulada e testada também entre eles, né? A gente percebe que eles estão ali num movimento de teste também de alguns conceitos, fazendo esses confrontos com alguns autores, como Nietzsche, enfim, tantos outros, né? E aí, é claro, as atas elas não são textos fechados, como os livros do Freud, como aquilo que o Freud produziu, né? Mas registros das discussões em que os conceitos eles emergem, eles se chocam, eles se transformam. É literalmente a psicanálise acontecendo no real, né? Acontecendo no real daquele tempo. E se a gente olhar, por exemplo, para essa ata, né, a ata 72, por exemplo, a gente vê que o Freud e o Adler eles estão lidando com uma questão central que é o papel que é o papel da psicanálise na compreensão da sociedade, né? E como a própria forma do debate se revela nas tensões entre eles, né? Acho que a gente pode perceber ali nos textos, né, o quanto, de algum modo, são tensões não resolvidas, inclusive. São tensões não resolvidas. Isso foi uma das coisas que eu tentei priorizar na tradução também, o movimento deles, né? O movimento de tensão, de discussão, de incompreensões, enfim. Acho que tu captou uma coisa interessante também. Importante ter trago isso, né? Isso que o João trouxe, isso que tu trouxesses. Acho que o trabalho de tradução ele tem um pouco isso também, né? De tentar não só traduzir epistemologicamente, semanticamente, mas também traduzir o movimento da palavra, né? O movimento, aquilo que a palavra ainda parece furada, o conceito que aparece inacabado, a tensão que aquece o espaço, né? Eu fiquei pensando em alguns momentos, alguns se levantando e eu fico imaginando em alguns momentos a voz se levantando ali, sabe? Aquela voz que vem de uma forma mais encalorada, assim. Acho que isso também foi uma tentativa minha, assim, sabe? Pode ser que seja uma tentativa que não tenha dado muito certo, enfim, mas é um exercício, obviamente, né? É um exercício. E eu acredito que o processo de tradução é um exercício. Eu acho que eu não sou um tradutor, né? Acho que é importante dizer isso também. É alguém que escreve o que está lendo, né? Eu estou escrevendo o que eu estou lendo em alemão, né? Acho importante eu dizer isso também de algum modo. E eu acredito que a cada texto que eu for escrever, eu acredito que eu vou trazer cada vez mais buracos, né? Buracos no sentido de poder permitir que essas inconsistências, que essas tensões, que esses diálogos que vão aparecendo ao longo dos debates nas atas, e são textos inacabados, as atas, né? Acho importante também dizer isso. Acho que quando o Urank ele faz o registro dos textos, ele tem um pouco esse cuidado também no estilo dele para que isso fosse apresentado também, né? E aquilo que eu coloquei para o João também, eu vou percebendo na leitura dos textos o quanto os conceitos eles vão tomando proporções diferentes, assim, né? Então, de algum modo também isso está muito presente em mim na minha leitura das atas, né? Eu não li todas as atas ainda, são muitas, né? Eu acho que eu já li umas 70 atas de todas as que eu já tive contato. Mas é interessante como isso vai permeando de um jeito em que eu já não sei mais o que sou eu e o que é as atas, sabe? É muito interessante, assim, é muito interessante. Acho que é o próprio movimento político, né? O próprio movimento
de estar vivendo isso e tudo mais, né? Então, talvez em alguns momentos aparecerá furos semânticos, né? E que bom, e que apareçam esses furos, né? Porque acho que é aí que aparece a tensão, é aí que aparece o falho, é aí que aparece o buraco, enfim, né? Tanto do tradutor, como propriamente do debate que estava acontecendo ali, né? Então, acho bem importante isso que tu e o João trazem. Muito legal. Eu vou aproveitar também e falar um pouco assim da minha impressão. É, é porque eu gostei, né? Assim, a sensação de ler os dois foi muito legal, esse exercício, assim, ler os dois, porque eu acho que primeiro é um material pouco difundido, né? Assim, essas atas de forma geral, e eu acho que a gente tem pouco acesso, seja em alemão, seja em português, né? Até em português quase nada mesmo. Mas eu acho, então foi muito legal ter essa leitura, né? Assim, e eu achei muito interessante a tradução, mas não enquanto tradução. Eu acho que eu fui vendo assim, né? Eu lia o texto em alemão e aí depois eu lia alguma coisa na tradução que na verdade eu não tinha encontrado, né? Assim, eu trago como exemplo, né, para ilustrar isso um pouco do que eu estou falando, é o é o penúltimo parágrafo antes de começar as discussões, né? Assim, que começa com a principal contribuição de Marx. É, e primeiro tem essa tradução de Empfindlichkeit por alguma coisa como primeiro um processo, um mecanismo, né? Assim, são duas traduções que em assim, uma palavra, se a gente tomasse ela isolada, seria muito facilmente sensibilidade, né? Assim, alguma Uhum. coisa nesse sentido. E bem, e aí fala assim, né, que além disso, ele não apenas revelou essa estrutura, mas organizou sua energia em uma força política. E a gente tem simplesmente no original, né, Exemplificar, e aí ele tem uma parte, depois, sie dann auf einen Punkt konzentriert zu haben, né, ou seja, concentrou num ponto simplesmente, mas aí a gente tem uma outra leitura, que seria organizou sua energia em uma força política, né, assim, dá um outro entendimento, né, e foi super legal ver isso, assim, até porque a minha familiaridade é muito mais com a psicanálise do que com a teoria marxista propriamente dita. Até esse idem, né, em alguns momentos eu fico até o idem que está entre aspas, que começa sendo traduzido como valores, né, e aí eu estava tomando isso como quase um conceito, né, e aí depois isso, depois na discussão isso vira ideia, né, que seria para mim também uma tradução mais direta, né, e aí seguindo nesse parágrafo mesmo que eu estava comentando, é o termo, é o Nivellierung, né? Bring dann die Tendenz zur Nivellierung, que é traduzido por alguma coisa como a contestação das hierarquias e a reivindicação da igualdade social. Eu fiquei pensando assim, né? Eu olhei o Nivellierung, pensei, será que isso é um conceito em Marx, né? Assim, que está estabelecido? E aí depois vem isso quase como uma forma de explicação, assim. Então, eu sinto, de certa forma, bem, eu acho difícil, às vezes, né, assim, chamar de tradução, mas eu acho legal a discussão que o texto já provoca, né? Assim, você falou mesmo dessa questão é, de que você vai se perdendo, né? Assim, do que é seu, do que é ali da ata e tal. E eu acho que é um processo de leitura muito interessante também, né? Assim, é, mas não sei como tradução, né? Eu posso estar sendo um pouco mais é, cauteloso nesse ponto, vamos dizer assim mesmo. É interessante isso que tu traz, né, João? Eu estava aqui lendo esse último parágrafo. Am Schluss spricht der Vortragende die Hoffnung aus, dass aus seinen Ausführungen der Einklang der Klassenkampftheorie mit der Gemissen der Tribelehre deutlich hervorgegangen sein dürfe. Dá para fazer duas traduções. Olha que interessante, né? Eu poderia traduzir, por exemplo, no final, am Schluss, no final, o conferencista expressa a esperança de que, a partir de suas exposições, a harmonia entre a teoria da luta de classes e os resultados da teoria das pulsões tenha ficado claramente evidente. Pum! Sabe? Quase que original ao texto. Aí, a leitura do Anderson. Agora a leitura do Anderson. Olha como eu leio isso, né? E acho que tem um exercício aí bem interessante. Ao final, né, dentro da minha leitura,
Ao final, o conferencista manifesta a expectativa de sua exposição de que tenha evidenciado de forma clara a convergência entre a teoria da luta de classe e os fundamentos da teoria das pulsões, demonstrando como os conflitos sociais estão enraizados nas dinâmicas pulsionais do sujeito. Né? E aí é como se tivesse uma pitada política, né? Uma pitada social, assim, né? Que eu acho que tem um pouco do meu interesse na leitura dessas atas, né? Acho bem legal isso que tu trouxe, João. Que bom que tu permitiu a gente fazer essa discussão aqui, porque, de fato, isso mostra, né, o quanto a tradução ela não é neutra, né, em nenhum texto, né? Há quem traz no rigor, né, como tu colocas, assim, e aí o rigor, assim, de algum modo traz um certo apagamento também de quem está traduzindo a leitura, enfim, apaga um pouco a subjetividade desse sujeito, né? E de um outro modo também, essa leitura escrita, né? Acho que é até um conceito que talvez, de repente, eu possa escrever mais sobre isso após esse trabalho de leitura e escrita dessas atas, né? De como que é esse trabalho escrito e tradução, né? Porque é literalmente isso que eu estou experimentando, assim, de algum modo, né? Um trabalho de escrita, tracinho, tradução, barra tradução, não? Seriam até brincando com o alemão, seria uma única palavra, né? Como tem no alemão essas palavras imensas, né? Seria uma escrito-tradução também, enfim. Mas que legal, João, que bom que tu trouxe isso. Muito legal, querido, muito legal. Por exemplo, o próximo texto quem vai traduzir vai ser o Alberto. Eu imagino que vai vir um outro estilo, assim, né? E eu fiz a leitura com o Alberto, a gente leu juntos o texto em alemão, debatemos em alemão o texto, foi bem interessante, e depois a gente fez um exercício, assim, cada um de poder expressar a compreensão do texto, né? E foi muito interessante como surge o debate a partir da minha leitura e como surge o debate a partir da leitura dele, né? E aí, claro, quando a gente vai para a escrita, e aí é uma coisa que se mistura, né? É uma coisa que tu te mistura com o texto, é uma coisa muito interessante. Tu te mistura ali com o texto, né? Então, talvez não se chame uma tradução, né? Acho que isso também é uma questão interessante que tu trazes. Talvez isso não se chame uma tradução, né? Como, por exemplo, eu estou encucado com esse nome ata, gente. Isso aí até o final desse grupo de estudo a gente vai ter que debater, porque isso não é uma ata, né? O nome chama, eles usam a palavra protocolo, que talvez mais aproximado seja a ata, né? E aí teve um exercício de tradução, uma primeira tradução que foi feita, deixa eu pegar aqui o livro. Foi um primeiro exercício de tradução que foi feito no Brasil pela editora Scriptorium, mas eles fizeram a tradução só de 2 anos das atas, né? E depois eu até escrevi para essa editora, eles não continuaram o trabalho de tradução por questões de financiamento, eles não tinham acesso aos textos originais, eles tinham acesso a poucos textos, então eles não continuaram. E é muito interessante. Oi? Anderson, a gente está te vendo da tua esquerda. Tu mostrou o livro para tua direita e a gente está te vendo da tua esquerda. À tua esquerda. Isso. Ah, ok. Desculpa, gente. A gente está te vendo pelo vídeo aqui na tua esquerda. Tá. E foi um exercício aqui de tradução da... Como é que é o nome dela aqui? Peraí. A Marcela Marino Medeiros Silva. É muito interessante, assim, porque o trabalho de tradução dela aqui é um trabalho de tradução mesmo, assim, né? Tu lê o texto e é um texto estanque, enfim, eles não deram continuidade porque não teve adesão, inclusive, aos textos, e houve críticas à tradução dos textos dela, e aí a própria editora resolveu não continuar por conta disso, né? Por conta da dinâmica que é o trabalho das atas, e tanto que uma das coisas que eu tenho proposto com a pesquisa
é fazer a organização das atas a partir de temas, né? Que é o que a gente está fazendo um pouco aqui nesse trabalho de curadoria, de poder pegar essas atas que têm uma relação um pouco mais com algumas questões políticas, sociais e tudo mais. Enfim, então tudo isso, de algum modo, vai trazendo um estilo, né? Que eu acho que tu captou muito bem, João. Tu e a Carla captaram muito bem na fala de vocês, né? Que a rigor, ele talvez não seja uma tradução, né? E preciso pensar. Bom, eu estava falando da problematização do nome ata, inclusive foi ela que deu o nome ata a protocolo, né? E aí, por exemplo, eu conversando aqui no museu a respeito disso, eles questionam, né? Porque no inglês ata vem de minute, que não tem nada a ver com protocolo, por exemplo, né? Ou seja, são minutas. É totalmente diferente, né? O que é uma minuta no português? É um texto que ainda está em elaboração, né? Isso é uma minuta. Então, por exemplo, ata já não seria uma tradução adequada, por exemplo, né? Para esse tipo de texto aqui, né? Bom, mas isso também a gente pode, ao longo dos encontros, inclusive problematizando, e podemos, inclusive, pensar um termo para essa tradução juntos, né? Isso também é uma coisa que eu não consegui fechar ainda no trabalho, sim. Mas é algo que a gente pode, ao longo dos encontros, problematizando, né? Essa palavra protocolo, ata, minute, que é, o inglês eles traduziram por minute, por exemplo. Enfim. Bom, gente, não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição. O nosso teto de horário seria às 9h30, 1h30 de encontro, 1h40. Ok. Bom, para o encontro de hoje, então, estava a Mariane como responsável pela ata, então ela tá fazendo um registro das discussões aqui. Olha que interessante, né? Eu fico imaginando o texto que a Mariane vai fazer dessa tradução e de um texto em alemão da ata, né? Então, olha que magnífico isso, né? As proporções que o texto vai tomando aqui no grupo, né? Estou muito curioso para ler o que a Mariana leu da gente aqui, né? Então, é um pouco do trabalho que a Mari está fazendo hoje. A Joane fez a apresentação de alguns pontos. Queria ver com vocês quem no próximo encontro, né? Nós havíamos pensado em fazer um encontro mensalmente, mas a dinâmica de trabalho é tão grande, gente, que eu acho que é bom a gente ir para bimestral, ou seja, a cada 2 meses, tá? O trabalho que eu tive com a Mariana e com a Joane nesse meio tempo foi um trabalho bem exaustivo, né? De leitura, de escrita, a gente teve alguns encontros, enfim. E acho que esses encontros que acontecem nesse entremeio foram muito bons, né? No sentido da leitura do texto, das discussões e tudo mais, né? Então, eu queria propor que nós nos encontrássemos a cada 2 meses, para dar tempo do trabalho acontecer, né? O trabalho da Mari acontecer, da escrita, o trabalho de quem for fazer a ata do próximo encontro, de ler a ata do próximo encontro antes do encontro que acontece aqui. Enfim, queria ver com vocês quem se colocaria à disposição de fazer o registro da ata do próximo encontro e quem gostaria de apresentar os pontos do próximo texto, como a Joane fez hoje. Eu topo. Tu topa, João? Tu topa fazer Sim, a leitura dos pontos, de apresentar o texto ou fazer a ata? é, apresentar os pontos do texto. Beleza. Sobre a ata você adiantou qual que era o tema mesmo? Vai ser psicanálise e epistemologia. Ah, é um tema que me interessa muito, sim, sim. É um tema bem interessante também, assim, um texto teórico, um texto pesado, inclusive, mas um texto muito bom, muito bom.
Eu já comecei a trabalhar nele com o Alberto, a gente já está trabalhando, mas quem está fazendo a tradução desse texto, quem vai fazer a tradução desse texto é o Alberto, né? Ele não pôde estar aqui no encontro hoje, porque ele é pianista, ele toca com uma orquestra, ele tinha trabalho hoje, não pôde estar aqui. Mas no próximo encontro ele vai estar. Então, o João fica de apresentar os pontos, né? Apresentar o texto, como a Joane fez hoje, que é intitulado como conferencista. Então, a nossa conferencista de hoje foi a Joane, né? E que fez a apresentação dos pontos, enfim, tal e qual como era feita ali naquele momento. No próximo encontro é o João. Quem gostaria de fazer o registro do encontro, que é o que a Mari está fazendo hoje? Vamos lá, gente. Mari, queres falar da tua experiência um pouco? Olha, foi completamente diferente a experiência de pensar em relatar primeiro encontro e relatar esse segundo, porque no primeiro não tiveram as discussões, né? Ninguém falou, ninguém se colocou, e agora, né, teve toda essa dinâmica de um fala, o outro fala, e de questionamentos, assim. Então, eu diria que hoje foi mais exaustivo no sentido de tentar tirar uma ideia a respeito do que cada um disse, e fiz várias anotações, assim, e agora estava me perguntando se que confusão que ficou e quantas coisas eu perdi, enfim. E então eu acho que é super bacana de poder relatar, mas é um trabalho de poder abstrair até de atenção flutuante, de tu poder pescar, né, algumas coisas que são importantes, né, ter atenção. Mas enfim, eu gostei muito. Eu gostei, Anderson, acho que dessa sugestão de ser a cada 2 meses. Foi super importante para mim ter esse tempo, um primeiro tempo de afastamento da ata, depois um segundo tempo onde eu sentei e escrevi, depois um terceiro tempo onde eu revisei, depois um quarto tempo onde eu te mandei, um quinto tempo onde a gente revisou juntos e eu fiz a versão final. Então, esse tempo de afastamento aí que eu tive das atas da primeiro encontro foi muito bom. Então, eu acho que é uma boa esse espaçamento. Legal, Mari. Vou fazer um convite, já que está assim, um pessoal mais, né? Eu fiz o convite para a Joane, fiz o convite para a Mariane também, de algum modo. Márcia, vamos, Márcia, fazer o registro da próxima ata? Anderson, eu acho que eu não tenho condições ainda. Quem sabe na outra, assim. Ainda mais que hoje eu estou me recuperando de 2 dias de cama. Ok. Numa seguinte, sim. Essa Ok. eu vou deixar ainda. Então, o próximo Tudo bem? encontro, tranquilo, próximo encontro, então, tu podes fazer o outro depois, né? Desse encontro Sim. que a gente vai ter. Tá bom, Márcia. Legal. Oi, gente. Eu posso estar fazendo. Então, Tati, ótimo. Não tenho a menor ideia do que sairá. João, já te prepara. Não espere uma transcrição daquilo que tu vai falar. Mas vamos ver o que sai, né? Acho interessante esse processo de escuta, escrita e depois a fala, né? E aquilo que Legal. vem. Legal, Tim, legal. Então, a gente já tem a Ti que vai fazer o registro, João. Assim que a gente tiver o texto traduzido, eu já vou encaminhar para vocês dois, né? Como eu encaminhei para a Mari e para a Joane com antecedência, para vocês darem uma lida, enfim. E aí depois eu marco uma videochamada com cada um de vocês para a gente juntos falar sobre o texto, falar sobre essa experiência de escrever, essa impressão que vocês tiveram do texto, essa vivência que a gente teve aqui também, né? Então eu vou acompanhando também vocês, né?
Vocês não vão estar sozinhos nesse processo, ok? Então, assim que eu tiver o texto traduzido, fechado, junto com o Alberto, esse próximo, né, eu já encaminho para vocês. Muito bom. Legal, gente. Foi bacana. Eu gostei muito da experiência aqui com vocês, de poder compartilhar esse trabalho de escrita tradução, esse trabalho de que ultrapassa, né, toda esse rigor propriamente de um trabalho de tradução, mas é muito bom, muito bom. Eu tenho gostado muito acho que, como eu falei em outro momento, acho que é um trabalho vida aí que eu tenho buscado me dedicar, e acho que tem aí uma questão muito importante hoje, né, que é poder não só disponibilizar esses textos, como também fazer uma discussão tal e qual da psicanálise, né, numa perspectiva mais política, social. E eu vejo que os textos das atas, eles permitem isso por conta desse contexto e da maneira como eles são ensaiados naquele momento. É interessante como a teoria nasce, né? O próprio movimento dos primeiros psicanalistas, do próprio Freud, os ensaios discursivos, os ensaios teóricos e tudo mais. Então, é muito interessante. Estou gostando muito de fazer esse trabalho e poder compartilhar aqui com vocês e trabalhar junto com vocês. Está sendo muito interessante também, né? Então, agradeço muito a interlocução e, enfim, espero que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui juntos, né? Deixo aqui também um pouco a palavra aberta, se alguém quiser fazer algum comentário, né, da impressão que teve do encontro, uma avaliação, né, enfim, o que achar interessante trazer. Eu só ia agradecer, Anderson. A gente que acho que nós que agradecemos, né, de você embarcar também com esse grupo nesse projeto, que não é muito fácil, né, do seu projeto Vida, você ter todos nós aqui partilhando disso com você. Eu acho que também é corajoso da sua parte abrir esse projeto, né, por um grupo. Uhum. Eu também queria agradecer, eu acho muito legal, assim, eu sou, né, não conhecia o grupo, né, eu tô falando agora especificamente, né, das responsáveis, né, eu sei que é a Universidade Federal lá de Santa Catarina, o Travessias aí de Santa Catarina, né, porque eu sou de BH e tem um Travessias aqui também, então no primeiro momento eu fiquei um pouco confuso, mas é legal isso, né, eu adoro a oportunidade, né, de poder ter essas discussões, ainda mais com um grupo assim rico e diferente, né, nesse sentido, porque, bem, né, não é uma coisa que eu tenho acesso aqui e pude encontrar essa via online também, e é ótimo também que Anderson tá lá em Viena, né, assim, que privilégio isso, né, muito legal. Ótimo. Bom, então é isso, gente. Fechamos o nosso encontro, nosso segundo encontro. Nos encontramos agora, então, em maio, né? Hoje é dia 14 de março. Fechamos 2 meses no dia 9 de maio, né? Dia 9 de maio, então, seria o nosso próximo encontro, às 8 horas da noite. Dia 9 de maio, às 20 horas. Deixa eu fazer uma observação importante. Lá no grupo do pessoal do Psicanálise Brasileira, que é onde a gente tem feito os encontros mensais, os seminários, tem a proposta de um momento de encerramento das atividades aqui em Viena, né, no dia 25 de julho. Foi aberto lá naquele grupo a possibilidade de fazer um encontro aqui. Eu tenho articulado aqui junto com o museu a possibilidade, e isso já está articulado no sentido de ter uma noite de atividades aqui no museu, na sexta-feira à noite, né, com uma conferência aqui no museu, depois uma visita guiada em português dentro do Museu do Freud, no sábado uma atividade cultural aqui em Viena, fazemos uma espécie de um
um passeio artístico e cultural em alguns museus, em algumas regiões da cidade que tem relação com Freud. Tem aqui o Hospital Otto Wagner, que é um hospital psiquiátrico que está fechado e que virou um museu e que tem contribuições do Freud, inclusive, nesse espaço, e é muito interessante, enfim. E outros lugares aqui também para poder visitar, e também no domingo uma atividade, ou seja, seria um final de semana aqui, né? Na sexta noite, sábado durante o dia e domingo até uma parte do dia. Obviamente que vira para a Europa, né? As pessoas também teriam a disponibilidade de ir para outros lugares depois, ficariam muito à vontade nos seus, nos seus trajetos. Então a ideia, no primeiro momento estava restrito lá ao grupo, mas como a gente sabe da dificuldade que é para as pessoas de conseguir passagem aérea, hospedagem, dinheiro, né, não é uma coisa tão barata, enfim. A ideia é também poder abrir para esse grupo, né, no sentido de quem também tiver interesse, a gente criou um grupo de WhatsApp para compartilhar valores de passagem, possibilidade de hospedagens, né? Eu consigo acolher algumas pessoas aqui na minha casa. Claro que não dá para acolher todo mundo, né? Mas também, se de repente se der, a gente dorme no sofá, dorme no chão, dorme um aqui, um acolá, tá tudo certo, né? Para quem também tem dificuldade com relação à hospedagem, enfim. A ideia de a gente poder fazer um encontro aqui, né? Seria um encontro de fechamento daquele trabalho, mas eu acho que para esse grupo aqui também seria muito interessante vocês poderem ter contato com o material de pesquisa, ter contato com a parte do museu onde ficam os materiais expográficos, né, onde fica todo o material museológico do museu, enfim, ter acesso à biblioteca do museu, seria também uma atividade muito legal, né? Então, deixo aberto também, eu vou compartilhar depois por e-mail para vocês o link do grupo de WhatsApp, para que quem quiser entrar no grupo, né, de WhatsApp, e a gente começar a ver ali a possibilidade, porque se nós não tivermos um número mínimo de pessoas, não vai valer a pena mobilizar tanta coisa aqui no museu, enfim, a ideia é que tenha pelo menos 15 pessoas, né, para poder também justificar todo o movimento que o museu está fazendo aqui, né, de organização, de acolhimento e tudo mais, tá? Então eu vou encaminhar por e-mail para vocês o link do grupo de WhatsApp, e aí fica o convite, né? A ideia é a gente fazer no dia 25 de julho. Obviamente que se não for possível fazer no dia 25 de julho, a gente pode ver outra data mais à frente, se a gente não conseguir fechar um quórum mínimo, né? Podemos ver uma data mais à frente também, enfim, né? Estarei por cá ainda, tá? Ok, gente? Anderson, eu só tenho uma dúvida. Eu olhei aqui no calendário, dia 9 de maio é uma sexta-feira. Eu não sei se eu Opa, olhei certo. olhou, é dia 8, tá certo? É porque o Sim, meu dia calendário 8, aqui, né? ele começa ao contrário, e aí eu acho que eu contei aqui os dias errados. Ah, Valeu, Mari, é dia 8, gente, próximo encontro, não é dia 9 não. Dia 9 é sexta, é certíssimo. sim. Dia 8, quinta-feira. Tá bem. Então tá, gente. Bom final de Boa noite. semana, Bom final de beijo, semana. bom vê-los. Até mais. Bom, Tchau, tchau. obrigada. Tchau.